Nós estamos falando sobre o que Deus pode fazer. A ideia é que a gente apresente a Deus aquilo que só Ele pode fazer. Muita coisa nós podemos fazer, outras coisas só Deus pode fazer. E hoje nós vamos ver a história de um fugitivo, uma pessoa que fez uma coisa errada, uma pessoa que foi pega em flagrante, uma pessoa que sofreu um constrangimento, e ele então foge, começa a fugir. Quando eu, pensando nessa temática, percebi que muitos de nós somos fugitivos também em nossos comportamentos. Alguns de nós fugimos de encarar pessoas. Eu já tive vontade, por exemplo, de uma pessoa vir pelo aqui, e eu ir por lá, para eu poder não me encontrar com a pessoa. Algumas pessoas fogem de mim o tempo todo, né, Beth? Não sabe não? Você não foge não, Beth? Quero fazer um gabinete com você essa semana. Ela disse, eu nunca fui no gabinete na minha vida. Primeira vez que chamei a Beth para o gabinete, ela veio chorando. Está precisando, né? Isso. Então tem gente que foge do pastor. Eu digo assim, eu quero falar com você. A pessoa me vê, vai para o outro lado, foge de mim. Então, fugitivo pode ser aquela pessoa que está constrangida por alguma coisa. Filhos que fogem dos pais. Filho faz coisa errada, foge dos pais. Maridos que fogem das esposas. Esposas que fogem dos maridos. Não querem tratar determinados assuntos. Então a história de hoje é a história de um fugitivo. E essa história encontra-se no livro de Atos, capítulo 7. Mas eu queria chamar a sua atenção porque essa história em Atos 7 faz referência a um acontecimento lá do início da Bíblia. Faz referência a um acontecimento em Gênesis. Então, nem tudo que a gente faz ou deixa de fazer fica obscuro. Mais cedo ou mais tarde, uma coisa ou outra vem à tona. E a Bíblia diz que não há nada escondido que não venha a ser revelado. Isso aqui é maravilhoso, viu, gente? Quando a gente desconfia que alguém está fazendo alguma coisa errada, a gente sabe que mais cedo ou mais tarde, isso vai ser revelado. Então, olha o que diz aqui, Atos capítulo 7, versículo 20, diz assim, Atos 7, 20. Por essa época nasceu Moisés, um bebê especial aos olhos de Deus. Seus pais cuidaram dele em casa por 3 meses. Quando tiveram de abandoná-lo, a filha do faraó o adotou e o criou como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e era poderoso em palavras e ações. Certo dia, quando Moisés, com 40 anos, resolveu visitar seus parentes, o povo de Israel, ao ver um egípcio maltratando um israelita, defendeu o israelita e o vingou, matando o egípcio. Imaginou que seus irmãos israelitas entenderiam que ele havia sido enviado por Deus para resgatá-los mas isso não aconteceu, desculpe. No dia seguinte, visitou-os novamente e viu 2 homens de Israel brigando. Tentando agir como pacificador, disse a eles, homens, vocês são irmãos, por que brigam um com o outro? Mas o homem que era culpado empurrou Moisés e disse, quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Vai me matar como matou o egípcio ontem? Quando Moisés ouviu isso, fugiu e foi viver como estrangeiro na terra de Midian. Ali nasceram seus 2 filhos. 40 anos depois, no deserto próximo ao Monte Sinai, um anjo apareceu a Moisés nas chamas de um arbusto que queimava. Interessante esse texto, a gente conhece a história de Moisés. Moisés tinha uma missão, consciência de uma missão, de libertar o povo, a nação de Israel.
E quem está consciente da missão quer cumprir o seu papel, cumprir sua responsabilidade. Ele então vê um egípcio maltratando um membro da sua nação, ele mata esse egípcio. No outro dia ele encontra 2 israelitas brigando. E ele então tenta apaziguar, tenta corrigir, tenta diminuir a diferença entre ambos. E aí um lança na cara: quem é você? Você não tem autoridade de chamar minha atenção. Vai me matar também como você matou o egípcio? E aí eu estou querendo dizer que tudo que a gente faz tem consequências. Tudo que a gente faz não fica impune. E alguns de nós começamos a viver a vida normal como se aquilo que a gente fez pode ser deixado de lado. A gente começa a ter dificuldades pensando que o nosso viver, ele pode ser vivido de qualquer jeito, de qualquer maneira, de qualquer forma. Mas, primeiro, as pessoas usam para nos reprovar. Algumas pessoas usam nossas atitudes erradas para nos neutralizar. Algumas pessoas usam as atitudes erradas, equivocadas, para tirar proveito de situação. E aqui acontece exatamente isso. E quando ele percebe não ter autoridade sobre a nação de Israel, ele foge. E aí 40 anos depois, ele tem um encontro com Deus. O que é que Deus pode fazer na vida de um fugitivo? Ele fugiu de Deus por 40 anos. Aqui, eu acredito que não tenha ninguém com 80 anos aqui, né? Ou seja, a pessoa mais velha aqui não tem 80 anos. E alguns de nós, com 58 anos, 60 anos, 70 anos, já começamos a ter a nossa limitação. Dores nas articulações, falta de vigor, falta de memória, falta de disposição. E ele viveu 40 anos fugindo. E eu queria convidar você a abrir sua Bíblia agora em Êxodo, capítulo 3. Por quê? Porque nessa caminhada, esse fugitivo começa a viver sua vida como se tudo estivesse normal, e ele até pensava que estava. No seu viver, algumas coisas interessantes acontecem aqui no texto de Êxodo 3. E olha o que diz o texto: certo dia Moisés estava cuidando do rebanho do seu sogro. Cuidar do rebanho do sogro era a atribuição dele. Durante 40 anos, ele cuidava do rebanho do sogro. Era o trabalho dele, rotineiro. E muitos dos fugitivos assumem uma rotina, ainda que não seja na prisão, mas vivem rotineiramente. Só que o sogro dele não é uma pessoa qualquer, diz o texto. Cuidando do rebanho do seu sogro, Jetro, ele era sacerdote de Midian. O que era um sacerdote? Sacerdote é aquele que traz o povo a Deus. Isso é ser um sacerdote. E ele, cuidando do rebanho do seu sogro, levou o rebanho para o deserto. Ele não fazia ideia para onde Deus estava o conduzindo. Ele cumpria sua rotina, e ele não sabia aonde essa rotina o levaria. E ele chega até o Sinai, e o Sinai é o monte de Deus. E quando ele chega no Sinai, ainda não se apercebeu que ele estava sendo conduzido, trazido. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu no fogo que ardia no meio de um arbusto. O arbusto é aquele capim leve que fica nos filmes de faroeste. Eu gosto de faroeste. E
todo filme de faroeste tem um capinzinho que sai rodando, aquilo é um arbusto. Até o assovio também acompanha os filmes. E aí ele via aquele negócio, aquele capinzinho pegando fogo, e não era incomum pegar fogo. Porque em um ambiente seco, um mato seco, pegava fogo com facilidade. Mas o que chamava atenção aqui no texto era que o fogo não se apagava. Moisés olhou admirado, pois embora o arbusto estivesse envolto em chamas, o fogo não o consumia. No versículo 3 ele diz: que coisa espantosa, pensou ele, por que o fogo não consome o arbusto? Eu preciso ver isso de perto. Observe a atração de Deus. Deus atrai o coração fugitivo. Deus conduz o coração fugitivo para o momento de acerto de contas. Versículo 4. Quando o Senhor viu Moisés se aproximar para observar melhor, Deus o chamou no meio do arbusto. Moisés, Moisés, aqui estou, respondeu ele. Interessante que no início do texto fala de um anjo, né? Um anjo apareceu, versículo 2, o anjo do Senhor lhe apareceu no fogo. Mas quando ele se aproximava para ver essa coisa direito, o texto diz que Deus falou com ele, dizendo: Moisés, Moisés. Quando fugimos, por termos feito coisas erradas, equivocadas, e muitos de nós, por que não dizer todos nós, somos fugitivos nessa terra. Quando Caim matou Abel, Deus se apresenta a Caim e pergunta: onde está o seu irmão Abel? Quando Eva e Adão comem da árvore do bem e do mal, eles fogem de Deus, se escondem de Deus. O pecado nos leva a nos esconder de Deus, fugir de Deus. Mas é Deus que começa a mostrar o sinal e nos atrair. E quando nós somos atraídos por Deus, nós somos levados, e diante de Deus ouvimos Deus falar: Moisés, Moisés. Ele diz: aqui estou, respondeu ele. E aí Deus diz: não se aproxime mais. O Senhor o advertiu: tire as sandálias dos seus pés, porque você está pisando em terra santa. Aqui começa a evidenciar que terra santa não é lá em Israel, na terra santa, onde hoje está havendo o conflito. Essa semana cancelei a nossa viagem para a Terra Santa. Estava previsto para maio e nós cancelamos. Não vamos mais em maio, talvez a gente vá em outubro, porque a guerra gera insegurança. É uma Terra Santa lá. A Terra Santa é no templo da Igreja Batista em Lindóia. A Terra Santa é onde o Senhor está. E aonde o Senhor está é Terra Santa, ainda que quem esteja diante do Senhor seja um fugitivo, seja alguém que tem sua consciência acusativa, pesada, denunciadora. Aí Deus estabelece um perímetro. Você está consciente de que você está diante de mim? Tire as sandálias dos pés. Muda a maneira de andar. Busque santidade. Eu não sou um qualquer que você possa se aproximar sem consciência de pecado, sem arrependimento, sem consertar sua caminhada. Não se aproxime mais, o Senhor o advertiu. Tire as sandálias, pois você está pisando em terra santa. E aí Deus se mostra quem Ele é. Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Quem é Abraão? Quem é Isaque? Quem é Jacó?
São patriarcas de famílias aparentemente complicadas, famílias aparentemente desestruturadas, famílias aparentemente difíceis, parecida com a sua família, parecida com a minha família, parecida com a nossa família. Hoje à noite falaremos sobre isso. Famílias aparentemente complicadas. Mas Deus ainda assim diz: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Quando Moisés ouviu isso, cobriu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Temeu ao Senhor. Se eu estou diante de um Deus, que é o Deus do meu pai, de Abraão, de Isaac e de Jacó, é o Deus onisciente, que sabe todas as coisas. É o Deus que sabe o que eu fiz há 40 anos atrás, quando matei um egípcio. É um Deus que sabe que eu vivo na terra de Midian, fugindo dessa culpa, fugindo dessa acusação. E aí, depois desse encontro com Deus, onde se estabelece um protocolo de conserto, de vida, de mudança de propósito, onde há um perímetro sendo traçado, onde há uma conduta diferenciada, exigida: tire a sandália dos seus pés, onde se estabelece o que é santo, verdadeiro, correto. Aí Deus então dá para esse fugitivo uma missão. Então o Senhor lhe disse, versículo 7, por certo tenho visto a opressão do meu povo no Egito, tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus capatazes, sei bem quanto eles têm sofrido, por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios e livrá-los do Egito, e levá-los do Egito a uma terra fértil e espaçosa. É uma terra que produz leite e mel com fartura, onde hoje habitam alguns povos. E nesse contexto, mesmo um fugitivo ouve de Deus o compartilhar de um coração piedoso, compassivo, desejoso de ajudar. Talvez você seja um fugitivo e não se sinta qualificado, capaz de ser usado por Deus para abençoar outras vidas, mas Deus se mostra dizendo: eu tenho ouvido o sofrimento de pessoas que vivem no contexto onde você também vive, e eu decidi libertar essas pessoas. Você, Moisés, mesmo com a consciência culpada, precisa entender a mudança de postura, porque eu quero usar você. O clamor desse povo chegou até mim, e eu desci para socorrer, eu desci para ajudar, eu desci para ajustar. Muitas vezes nós precisamos que Deus desça na nossa vida, Deus desça na nossa família, Deus desça no nosso ambiente de trabalho, Deus desça em nosso coração, Deus desça aonde há opressão, aonde há sofrimento. Ao ouvir essa palavra, eu tenho facilidade de orar e dizer: Deus, desce ali com o teu bálsamo. Deus, atende a oração em nome de Jesus. O clamor deste povo chegou até mim. E aí, mesmo fugitivo, quando tem um encontro com Deus, Deus dá a ele uma missão. Versículo 10, agora vá, pois eu o envio a Faraó, você deve tirar o meu povo, Israel, do Egito. Você vai ser o instrumento de livramento do meu povo. Aí ele recebe uma missão, ele recebe um chamado, ele recebe uma vocação. E eu tenho dito que todo cristão tem uma missão, todo cristão tem um chamado, todo cristão tem uma vocação.
Não espere receber uma missão dada pelo pastor ou pelo seu líder. Você tem uma missão de ser instrumento na vida de outras pessoas. Eu olho para esse texto e aqui eu quero tirar 3 ensinamentos para a gente poder responder a uma manifestação de Deus quando fugimos muitas vezes por sentimento de culpa, por decepção, por frustração. O que Deus pode fazer? Primeiro, Deus pode atrair sua mente e o seu coração. Ainda que você esteja perdido em uma rotina de 40 anos, levando o rebanho do seu sogro todo dia para pastar, você faz isso 40 anos, nós precisamos deixar-nos ser atraídos pela glória de Deus. A glória de Deus nos atrai, me atraiu. Deus atraiu, chamou a atenção de Moisés. Se Moisés fosse um indivíduo relapso, olharia para lá e ignoraria o fato do arbusto estar em chamas. Muitas vezes Deus tem chamado nossa atenção, e muitas vezes nós estamos ignorando o chamar de Deus. Me atraiu com sua glória. A glória de Deus nos atrai. Precisamos deixar-nos atrair pela glória de Deus. Você tem percebido Deus chamando você, mostrando sinais, dando sinais, revelando que Ele quer que você se aproxime mais dEle? Tem muita gente fazendo um bocado de coisa para fugir da presença de Deus. Eu me lembro quando eu era criança, que fazia coisa errada. Eu não queria estar diante do meu pai nem da minha mãe. Aí eu fazia as nossas atribuições com muita dedicação. Fugindo do meu pai e da minha mãe, eu ia lavar o prato. E minha mãe tinha uma tabela lá, disse, mas eu quis, hoje não é seu dia de lavar prato. Mas a pia estava cheia, resolvi lavar o prato. Fugindo de encarar minha mãe, eu me refugiava em tarefas, em atribuições. Muitas vezes Deus quer nos atrair, a gente foge fazendo a obra dEle. Deus, estou indo visitar. Deus, estou indo pregar. Deus, estou levando a cesta básica. E o que Deus quer é que você tire as sandálias dos pés e chegue com o coração arrependido, porque Ele quer transformar você de fugitivo em um missionário, em um agente, num servo dEle, para cumprir a agenda dEle, não sua agenda. Primeira coisa, deixe-se ser atraído por Deus. Segunda coisa, desnude-se de si mesmo. Abra mão de você mesmo. Precisamos desnudar-nos de nós mesmos. Tire a sandália dos seus pés. Não confie na proteção do seu calçado. Deixe de confiar em si mesmo, nos seus recursos, nas suas habilidades. Se apresente vulnerável ao Senhor. E tem sido assim, em todo o profetismo de Israel, sempre há uma ação de vulnerabilidade quando miserável pecador eu sou, me vejo diante de um Deus santo. Confesse o seu pecado, confesse e admite sua impureza, corrija seu caminhar, sua postura, desnude-se de si mesmo. Nós vivemos uma sociedade que nos leva a pensar em nós mesmos. E a gente valoriza demais o eu. O nosso eu é evidência, porque eu fiz, eu faço, porque eu e eu. Vou dar uma tarefa para quem gosta de desenhar. Desenha para mim um eu, um molúsculo desse tamanho, com uma boca desse tamanho. Tá? Quem é bom em desenho, faça esse desenho depois e manda para mim. Um molúsculo redondinho desse tamanho, uma boca desse tamanho, e a boca crescente, porque quanto mais a gente alimenta o eu, o molúsculo é o eu. A boca do eu
é tão grande e gulosa, quanto mais a gente alimenta o eu, mais a boca dele cresce. E quanto maior a gente é, mais fome, mais necessidade a gente tem. Por que os caras, porto de rico, querem ficar mais rico ainda? Porque os caras famosos querem ficar mais famosos ainda. Porque os caras poderosos querem ficar mais poderosos ainda. Porque eles nutrem o ego, o eu, e quanto mais nutrimos o nosso eu, mais ele exige de nós. Isso também é na relação familiar, viu? No casamento, quanto mais você nutre o seu eu, mais fome você tem, mais infeliz e frustrado você será. Desnudar-se de si mesmo. Tire as sandálias dos seus pés. Olhe para quem é você. Quem é você? Eu sou um ser humano normal, pecador. É santo o lugar onde você está, ou seja, se aproxime de um Deus santo e permita-se ser santificado pela presença de Deus. O que Deus pode fazer? Atrair sua atenção, atrair você a Ele. Deus pode santificar você, dar a você consciência do seu pecado e fazer um conserto com você, dar a você uma nova oportunidade. Terceira coisa, esse texto nos faz ter clareza da missão e de suas implicações. Qual é a clareza da missão? Tenho ouvido a voz do meu povo. Qual é a clareza da missão? Eu não vivo para mim mesmo. Eu não sou cristão para mim mesmo. Eu sou um cristão para abençoar a vida de outras pessoas. Porque o clamor dessas outras pessoas tem chegado ao trono de Deus. O que Deus pode fazer? A história de um fugitivo, atraí-lo, confrontá-lo e enviá-lo. Logo, todos nós somos enviados do Senhor. Que esta palavra, de alguma forma, possa encontrar espaço na sua mente e no seu coração. Talvez você seja um fugitivo. Fugitivo de si mesmo. Quantas pessoas tentam esconder quem de fato são? Fugitivo em um relacionamento. Fugitivo na igreja, na família, em qualquer outro lugar. Mas a presença do Senhor lhe atrai. Lhe dá consciência de conserto de vida, confrontando. E diz que você tem uma missão. E a missão não está em você. Depois disso, Moisés sai dali e começa a liderar uma nação inteira. Moisés conduz essa nação inteira a uma terra prometida, porque ele deixou de ser fugitivo, encontrado pela glória de Deus. Que Deus nos abençoe nessa manhã.